Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, hoje é 1º de outubro de 2019, comemoramos entre aspas, né? Os 70 anos da Grande Revolução Chinesa. O que significou essa Grande Revolução? Foi boa, foi ruim? Qual foi a mudança que a China passou? E por que hoje ela se comporta como uma enorme potência, como ela realmente é hoje, né? Desenvolvimento de poderio militar, poderio bélico, poderio até mesmo tecnológico, a tecnologia 5G. Quer saber como que a China se tornou tudo isso? E quer saber muito mais também sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Posso contar? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Em 1949, o Partido Comunista Chinês derrotou o Partido Nacionalista e mudou completamente a sua forma de governo, instalando um país socialista. O grande líder da época era o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung tinha, entre outras das suas propriedades, a centralização do poder político, isso ele realmente fez, a estatização dos meios de produção, né? Então tudo que gerava dinheiro, fábricas, fazendas, hospitais, colégios, etc. Tudo passava para a mão do Estado e o Estado teoricamente acabava com a mais-valia, né? Acabava com o lucro do burguês. Então seria uma socialização, digamos, uma padronização da sociedade, o fim dessas classes sociais. E também uma chamada Revolução Cultural, talvez o ponto mais importante da Grande Revolução Chinesa. Por quê? O Mao Tse-tung ele sabia, até pela própria experiência da União Soviética, dentre outras experiências que já tinham acontecido, que não adiantava você transformar a sociedade numa sociedade socialista se a mentalidade da população ainda era capitalista. Como assim? Se as pessoas elas ainda pensam de maneira individual acima do coletivo, a sociedade socialista não se desenvolve. E nós que nascemos no sistema capitalista, é natural a gente pensar dessa maneira, completamente individualista, meritocrata, e eu não estou desconsiderando isso não, é uma constatação. Uma sociedade capitalista, ela prevê que o nosso esforço, porque a gente quer se desenvolver, a gente quer ser melhor que o nosso vizinho, que o nosso concorrente, vai fazer com que o Estado ele consiga absorver parte do nosso esforço e isso vai ser o motor da sociedade. Ou seja, o indivíduo acima do coletivo. Mas numa sociedade socialista não. Numa sociedade socialista, o coletivo está acima do indivíduo. Então, naturalmente, o que vai acontecendo? Eu, indivíduo, não tenho que trabalhar porque eu vou enriquecer. Eu não tenho que trabalhar, me esforçar, porque, galera, convenhamos, há uma política de pleno emprego dentro de um Estado socialista. Mas você tem que trabalhar pelo bem do Estado chinês. Porque se você produzir pela China, a China vai arrecadar tudo isso, vai absorver e vai redistribuir para a sua população. Teoricamente, claro, percebe? Só que, obviamente, como que ele conseguiu fazer isso, esse poder de convencimento? Através, por exemplo, de censura a livros que falavam mal do sistema socialista e que exaltavam o capitalismo, censura aos professores de ciências humanas. Olha que coincidência, né? A gente percebe hoje que todo mundo fala, o professor de humanas é tudo comunista, não sei. Na época era tudo capitalista. Ah não, tem que censurar, a faculdade de humanas não serve para nada, esses caras estão querendo destruir o governo central chinês, percebe? É mais ou menos o mesmo papinho que a gente percebe que existe hoje, só que digamos assim, do lado oposto, né? Obviamente, não estou comparando que hoje é uma ditadura ou coisa que o valha. Não é, tá? Mas esse combate ao ideal das ciências humanas, ele é bem parecido com o que aconteceu na Revolução Cultural Chinesa. A exaltação à imagem do líder, então todo meio de produção tinha que ter uma fotinho do Mao Tse-tung, até mesmo o yuan, que é a moeda chinesa atual, tem a fotinho do Mao Tse-tung, percebe? Então todo um convencimento da população para a valorização da imagem de um líder. Deu certo? Digamos o que você considera dar certo. Economicamente deu super certo, por quê? Criamos na China uma sociedade com uma mão de obra extremamente barata, disciplinada, não faz greve. E quando faz, existem graves consequências. Por exemplo, a revolta da Praça da Paz Celestial, que é uma das imagens mais famosas, em uma manifestação também comemorando, né, um desfile aí de tanques chineses, em que o chinês vai lá, se coloca na frente de um tanque como uma forma de manifestação contra a repressão do Estado chinês. Então, assim, deu certo, criou uma mão de obra barata e disciplinada. Porém, a custas de 15 a 70 milhões de mortes. Os números eles são muito imprecisos, né? Porque, digamos, quem libera esses números é o Estado chinês e algumas agências, mas com pouca precisão realmente. O Mao Tse-tung, então, ele foi super importante porque ele centralizou o poder político. Mas quem realmente desenvolveu a China da maneira como ela é hoje é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele ficou no poder, né? Praticamente no final da década de 70 até a década de 90, e ele falava uma frase bem importante. E aí, Deng Xiaoping, agora a China vai ser socialista ou capitalista? Ele falava, olha gente,
não importa a cor do gato. Não importa se o gato ele é preto ou se o gato é branco. O que importa é que o gato casse o rato. O senhor fez o mínimo... Fez sim sentido, fez sim, tá? Qual que era a ideia do Deng Xiaoping? Não importa se é capitalista, socialista, a denominação que vocês quiserem dar. O que importa é que a China agora vai se desenvolver economicamente. Ele sabia que a China tinha um baita potencial de crescimento. Matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor. E o que ele fez? Ele pregou as chamadas 4 modernizações. E ele começou a fazer com que a China se desenvolvesse muito significativamente. Talvez um dos grandes exemplos seja a abertura das chamadas ZEs, as Zonas Econômicas Especiais, que atraíam transnacionais. E aí a China ela passou ao que a gente chama de socialismo de mercado, porque era um governo completamente centralizador. Ainda hoje só temos o Partido Comunista Chinês como dono, né, da política nacional, mas nós tínhamos ao mesmo tempo um capitalismo no país, principalmente na sua área sudeste, nessas ZEs, porque atraíam transnacionais. A China, então, ela passou cada vez mais a aumentar sua importância no mercado internacional, porque toda a indústria que ia para lá se aproveitava do baixo custo de produção, das leis ambientais pouco rígidas, o Oceano Pacífico, que hoje é o oceano mais movimentado do mundo, percebe? Uma série de condições que tornavam o custo de produção muito mais barato no sudeste chinês. E a China começou a cada vez mais absorver indústrias, até que nós temos hoje a China como a maior produção industrial do mundo. Isso é bem significativo. Na década de 90, década que eu nasci, né, sou de 1990, quando a gente falava sobre China, a ideia que eu tinha, nossa, produto chinês, é reprodutor de bugiganga, né, coisa zoada e tal. Cada vez menos isso é verdade. A China, ela de maneira bastante inteligente, ao mesmo tempo que ela atraiu essas transnacionais, ela fez um modelo no qual as indústrias que ali se instalavam eram obrigadas a repassar grande parte da sua tecnologia para o Estado chinês. E o Estado chinês, pouco a pouco, ele foi se apropriando dessas tecnologias das transnacionais e foi investindo na sua própria produção tecnológica. Convenhamos, nós temos hoje Lenovo, a Huawei, a Xiaomi, grandes marcas, né? Se for pegar carro, Chery, Jack Motors, todas essas marcas chinesas que são grandes referências do cenário tecnológico atual. A China hoje, né, com Xi Jinping, tamanha sua importância, sua força econômica, ele é chamado de o novo Deng Xiaoping, o Xi Jinping, está fazendo com que a China atinja um novo patamar. E a China, ela já percebeu isso, que ela consegue se desenvolver muito mais. Quando a gente fala de uma potência geopolítica, que é o que a China está tentando se tornar hoje, precisa de 3 grandes elementos. Uma grande influência econômica. É bem provável que a China, no futuro próximo, supere os norte-americanos no total de PIB. Claro que assim, em relação ao PIB per capita vai demorar bastante, porque convenhamos, tem muito chinês, muito mais do que norte-americano, né? Poderio cultural. Esse aí de verdade, os chineses estão bem longe de ultrapassar os americanos. Os americanos ainda são conhecidos pelo seu American Way of Life, né? Então a maneira de se comportar dos americanos, o cinema norte-americano, a maneira de vida norte-americana, as marcas norte-americanas, que a gente convive diariamente, muitas vezes nem percebe, mas os chineses estão crescendo, que nem eu falei para vocês. Cada vez mais marcas chinesas estão começando a participar da nossa vida. E o poderio militar, que os chineses assim estão anos-luz atrás dos americanos, mas percebam que hoje, olha que importante que é a geopolítica, né? Hoje mesmo, no seu desfile de 70 anos da grande revolução chinesa, eles mostraram um míssil que tem a capacidade de atacar os norte-americanos. Por que será que eles mostraram um míssil intercontinental? Com certeza é para alavancar o seu poder bélico. É para mostrar que eles têm sim poder militar para não superar, claro, mas para fazer frente aos americanos. E a gente não pode esquecer que os chineses estão cada vez mais amiguinhos ali da Rússia. Xi Jinping e Putin, adoro falar isso, né? São grandes amigos e até trocaram cartas de melhores amigos. Olha que coisa fofa, né? Que coisa bonitinha. Os dois estão crescendo no cenário geopolítico, fazendo frente ao isolacionismo do Trump, ao isolacionismo geopolítico hoje dos Estados Unidos. Então a China hoje está crescendo de uma maneira tão significativa com novas tecnologias, tecnologia 5G. A tecnologia 5G ela promete revolucionar o que a gente entende como indústria no mundo, a tal da indústria 4.0. Então assim, velocidade de comunicação que pode ser até 100 vezes superior à comunicação que a gente tem hoje. É uma coisa que a gente não tem nem ciência do que pode acontecer, mas coisas remotas, carros controlados remotamente, vai ser uma nova revolução. E hoje a Huawei, que é uma empresa chinesa, é a grande liderança nesse setor. Só que, claro, existem alguns entraves a esse grande desenvolvimento chinês. E dentre esses entraves, eu queria citar alguns aqui para vocês. Primeiro, a China
ela, como forma de até controlar os gastos públicos, ela adotou uma política chamada de política do filho único, lá na década de 70. Se na década de 70, então, nasciam poucas pessoas e tinham bastante adultos, quer dizer que hoje, né, praticamente aí 50 anos depois, 40, 50 anos depois, nós temos muitos idosos e proporcionalmente pouco adultos. Isso significa uma crise previdenciária. A China hoje tem um número de idosos gigantesco, e isso é um grande problema. A China hoje tem a sua principal matriz energética dependendo do carvão mineral, e a China é um dos signatários do Acordo de Paris, que prometeu reduzir as emissões de gás carbônico. Claro que a China está tentando reduzir isso aí, está tentando mudar. A China hoje, por exemplo, superou a União Europeia e é o país que mais investe em tecnologias renováveis, em fontes limpas. Mas ainda é muito pouco. A China ainda é o país que mais emite gás carbônico para a atmosfera. Isso é um prejuízo para o seu crescimento. A China tem, por exemplo, movimentos separatistas no seu país. A gente fala, por exemplo, Taiwan. Taiwan é uma ilha que pertence à China ou não? Quando aconteceu a Revolução Comunista de 1949, grande parte dos capitalistas que não seguiram os ideais comunistas fugiram para Taiwan e fundaram um país independente, segundo eles, que seria Taiwan, a verdadeira China. E aí, será que a Taiwan é independente ou não? Será que Taiwan vai ser um movimento separatista ou não, percebe? Será que vai ser a China verdadeira? Quem é a China de verdade? Os chineses continentais consideram que Taiwan, na verdade, é só uma ilha rebelde. Bem possivelmente nos próximos anos esse conflito vai se intensificar. A gente pode falar, por exemplo, do Xinjiang, do deserto do Xinjiang, dos uigures. Existem gravíssimas denúncias de desacato aos direitos humanos contra os muçulmanos que ali vivem no deserto. Até campo de concentração contra esses caras. Olha isso, galera, isso são os chineses, percebe? Os chineses, ao mesmo tempo que eles entram na OMC em 2001, a Organização Mundial do Comércio, eles ainda têm uma forte atuação do Estado na economia. É uma coisa muito incoerente. A China é um país socialista, por exemplo, pelo menos na teoria, que pede abertura de mercado para os norte-americanos, que pede o fim da tarifa para os norte-americanos. Percebe que o mundo é confuso hoje? A gente pode falar, por exemplo, de Hong Kong. Hoje nós tivemos grandes manifestações pela Revolução Chinesa, mas na ilha de Hong Kong, que prometia desde 1997, quando teve a reincorporação ao território chinês, um país, dois sistemas, porque segundo o governo central chinês, o Xi Jinping reafirmou isso hoje, tá? Segundo o governo central chinês, ia ter a China continental, que é uma ditadura, mas ia ter as ilhas, que seria Macau e Hong Kong, como relativas democracias, então um país, dois sistemas, mas a gente percebe que cada vez menos isso que está aparentando. A gente viu, por exemplo, nas últimas semanas, nos últimos meses até, grandes manifestações da população de Hong Kong contra a interferência da sociedade chinesa, da China continental, na política de Hong Kong. A Carrie Lam, por exemplo, ela tinha até autorizado extraditar pessoas de Hong Kong para a China continental. Então, na China continental, a gente teve manifestações a favor da revolução, em Hong Kong, manifestações contra essa revolução. Até que ponto será que a China... Porque a China está crescendo, a gente percebe. Você viaja pela Europa, por exemplo, você frequenta todos os hotéis, centros de lazer, você vê assim que, sei lá, um terço talvez seja exagero, mas um quarto são chineses. O poder de consumo dos chineses está aumentando. Aquela falácia que a gente tinha, chinês ganha menos, não sei o que lá, isso é mentira. Hoje, o chinês em média, tem mais poder de consumo que os brasileiros. Não que o Brasil seja uma grande referência internacional em poder de consumo, mas percebe, é um crescimento significativo. Os chineses hoje eles estão com o poder de consumo na mão muito mais do que tinham anteriormente. Até que ponto eles vão conseguir se desenvolver, colocar transnacionais pelo mundo, crescer por esse desenvolvimento da comunicação, ao mesmo tempo que eles têm uma intranet no país, ao mesmo tempo que ele tem censura, ao mesmo tempo que você, por exemplo, tem um amigo que acabou de voltar da China, ele disse que não sabia que estava tendo protesto em Hong Kong. Por quê? Porque isso não é noticiado pelos jornais. Há uma censura literal dos meios de comunicação. Então é uma dicotomia que a China está enfrentando. Tanto é que esses grandes desafios que eu mostrei para vocês, eles já estão impactando até no crescimento chinês. Claro que assim, a gente está falando de uma desaceleração do crescimento chinês, mas é uma desaceleração que vai crescer o quê? 6, 7%? É que se crescia, sei lá, 13, 14% no passado, hoje cresce só 6, 7%. Não quer dizer que a China está decaindo, claro, mas está desacelerando a sua economia. Para fechar o vídeo, uma amostra para vocês do que vai ser os 100 anos da Revolução Chinesa. A China pretende gastar até 2049, que vão completar 100 anos da Grande Revolução Chinesa, literalmente, galera, 5 a 6 trilhões de dólares em infraestrutura.
em infraestrutura, portos, ferrovias, rodovias e o que mais valha como forma assim de investimento, de fuga de capitais e parceria geopolítica. Ah, professor, mas os chineses são perigosos. Convenhamos, né? Os caras querem então tecnologia 5G, mas a Huawei é acusada de espionagem. Concordo. Será que a Alemanha, que hoje está passando por um período quase de recessão, Itália, França, pensam dessa maneira? Jamais. Todos os países aceitaram a tecnologia da Huawei e aceitaram os investimentos chineses em infraestrutura. Porque, galera, a grana fala mais alto do que os princípios. E a China sabe disso. Então, essa nova rota da seda, que pretende investir na África, já investiu muito. Praticamente a África inteira é dos chineses. Investe na América do Sul, investe na Europa, ela promete aumentar ainda mais o impacto geopolítico dos chineses. Professor, para fechar então, a China será a nova potência geopolítica internacional? Não sei. Ai, professor, decepção. Difícil falar, né? Mas se a gente continuar hoje com essa política isolacionista do Trump e com essa política de expansão chinês, eu acredito que sim. Embora o poderio militar e o poderio cultural chinês ainda esteja muito aquém dos americanos. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, né, o que vocês acharam. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!